Oi, pessoal. A gente vai continuar o círculo sagrado do saber e sua linguagem iniciática, dando agora um saltinho quântico, né? Sempre que eu passo um assunto, um conceito, eu falo, pode estudar para sempre. E quando você triunfa sobre aquele assunto, no caso a gente estava falando de polaridades, né? Estava explicando a importância da gente aceitar os opostos. O próximo ensinamento ele já tem a ver tudo a ver com isso. Então, todo ser, né, que tem a possibilidade de crer em Deus verdadeiramente, num plano maior, é que foi observando que aqui é um mundo dual. E por isso mesmo um mundo de ilusão, onde muitas vezes a gente vai ver os mais fracos de caráter, os mais fracos de hábitos, os mais fracos de conhecimento, de pensar lá no poder, mandando em tudo, manipulando, mentindo e etc. É por isso que quando a gente fala de Santíssima Trindade, né? O termo Trindade, você já tem que ter triunfado pela dualidade. Quem não triunfou pela dualidade vai ter muita dificuldade de aceitar a Trindade. Porque a Trindade apenas você só tem uma chance se não aceitar. Aceitou, você é vitorioso. Não aceitou, volte para a dualidade. Então, a maçonaria, né, que é uma gigante de sabedoria de escola iniciática, né, ela é a portadora dentro de um ciclo moderno de todo o conhecimento iniciático dos antigos. Então a gente pode dizer que eu peguei aqui uma parte pequenininha de um livro, né? Quer dizer, eu estou pegando nada da maçonaria, mas de um grande maçom que chama Albert Pike, todo mundo pode pesquisar esse livro, de um livro chamado Dogma, Ritual e Magia. Repare que ele também escreve em três palavras, né? O mistério primo, quer dizer, tudo tem um começo, um meio e fim. Ou você crê, ou você não crê. Ou você tem fé, ou você não tem fé. E como a gente vai ver, essa fé é uma fé medida. Ela não é uma fé cega. É uma fé científica, é uma fé que tem todo um conhecimento misterioso por trás, sagrado por trás, como eu comecei já com a primeira parte, o Círculo do Saber, explicando muitas coisas filosóficas e que a gente não vai ver por aí. Não vai ver por aí, primeiro que não existe um interesse. Se eu lançar um livro de tradição iniciática, ele vai ter a vendagem de 10 pessoas comprando. Segundo, que ainda a tendência das pessoas que comprarem é falar mal do livro. Ah, não estou entendendo nada, não sei para que serve nada disso. Então, toda pessoa que busca ensinamento iniciático, ela tem que encontrar alguém, né? Que pode ser no começo que ela está na dualidade, o seu mestre provisório, como a gente vai ver, né? Se eu escrever aqui a palavra mestre, que é um dos grandes segredos, né? Tudo já está escrito dentro da própria palavra, mas isso é segredo trino, né? Do verbo. A gente vai ver que a palavra mestre tem as letras de três, né? Então apareciam lá três magos, né? Quando Jesus vai nascer. Jesus também era regido pelo número três nesse sentido. Então, o mestre é aquele que daria para você o guia, né? Para você chegar no fim, que é o início. Nossa, como isso, Celso? O fim é o início? É. Quando você começar a sair da dualidade, verdadeiramente você vai escolher a vida espiritual. E a partir do momento você tem um início com o mundo invisível, que é você com Deus, você com o divino, você com o eu superior. Enquanto que você, na realidade, estiver na idolatria, né? Enquanto você viver através da forma externa dos ídolos, né? A gente vai chamar essa pessoa de
profano, né? Ela está fora do princípio, né? Então a palavra profano, se a gente mudar as letras aqui, né, ó, ela está fora. Ela não está no círculo hermético, ela não está no círculo de dentro, né? Então, a maçonaria é um colégio de iniciados que eram profanos e que, aceitando a iniciação, vão perceber que já existia um ensinamento há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos, que é dado de forma oral. Então, o profano não conhece a tradição oral. O iniciado, ele conhece uma tradição oral, né? Obviamente que se chegou numa tradição oral, isso foi porque ele orou, pediu, rogou pela luz. Então, cada letrinha dentro de uma iniciação tem que ser completada. Você está no início, que é o conhecimento geral, né? É o conhecimento de uma forma muito abrangente, de uma grandeza muito enorme. Depois você vai começar a levar a moral. Então você vai chegar e vai ensinar para a pessoa, olha, a palavra orar, aqui esse L para nós pode ser luz. Ele orava por luz. Por quê? Porque para nós uma letra é um infinito de possibilidades, né? Dentro da iniciação, o som é um infinito de possibilidades. E quem tem que dar o sentido sou eu. Então, se eu não dominei o plano astral, se eu não conheço o zodíaco, se eu não conheço energias, etc., eu não percebo que a palavra é criação. Eu não percebo que a palavra é mistério e etc. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais isso, mas já dá para entender que o assunto é bem mais profundo do que as pessoas imaginam. A maçonaria, quando devidamente exposta, é ao mesmo tempo a interpretação do grande livro da natureza, né? A recitação dos fenômenos físicos e astronômicos, a filosofia mais pura e o local de depósito, onde, como em um tesouro, são mantidos em seguranças todas as verdades da revelação primitiva, né? Então, primeiro que você tem que entender que um depósito ele não vai ser guardado por qualquer ser. Outra coisa que você tem que entender é que ele tem que ser mantido em segurança. E outra coisa que você tem que entender é que ele é um tesouro, ele não está à vista de todos. Mas que isso forma a base de todas as religiões. Se forma a base de todas as religiões, também forma a base de todos os livros sagrados, porque toda religião, como a gente sabe, está fundamentada, alicerçada em um livro. Livro. Então toda religião ela se volta para um livro para começar seu agir, né? Nos graus modernos, três coisas devem ser reconhecidas: a imagem dos tempos primitivos, o quadro da causas eficientes do universo e o livro no qual está escrita a moralidade de todos os povos. Então a gente sabe que as escrituras sagradas, né, representam um livro no qual está escrita a moralidade de todos os povos. Se todos os povos, né, hoje ainda podem ser chamados de civilizados, isso se deve às escrituras sagradas. Automaticamente, né, quando a gente está falando de tempos primitivos, a gente vai ter que olhar o que é isso. E o quadro do qual deve se governar se eles seriam prósperos. Então,
todas as doutrinas de todos os povos, no fundo, ela começou com um processo iniciático, né? Que é o que a maçonaria propõe. A doutrina cabalística foi por um tempo a religião do sábio e do sábio. Por que coloca do sábio e do sábio? Por quê? Porque na realidade isso vai passando de boca a ouvido, né? Então, sempre que você põe aqui a letra B em sábio, você pode colocar boca. Sempre que você põe a letra aqui ou em sábio, você pode colocar ouvido. Então, os sábios, eles gostam de encontrar outros sábios, porque eles têm diálogo. Os dois sabem que existe a tradição iniciática. Então, eles já iniciam já um ouvindo o outro. Então, o objetivo da doutrina cabalística é que todos nós nos tornamos sábios. Então, a única religião que a gente deveria se ligar é a da sabedoria, buscar a sabedoria. Porque como a maçonaria tende incessantemente à perfeição espiritual, então o sábio busca a perfeição espiritual e a fusão dos credos e nacionalidades da humanidade, aos olhos do cabalista, todos os homens são seus irmãos, né? Se a maçonaria ela tem como doutrina a cabala, automaticamente para ela todos os homens são seus irmãos. A sua relativa ignorância é para eles apenas uma razão para instruí-los. Então, a maçonaria reconhece que a humanidade é ignorante, né? E se a humanidade é ignorante, cabe, né, a quem sabe instruir quem não sabe. Porque se você, dentro do conceito maçônico, não for instruído, você pode se destruir, né? Havia ilustres cabalistas entre os egípcios, gregos, a doutrina da Igreja Ortodoxa, os árabes, né? E também na Igreja medieval. Então, para as pessoas que não conhecem, né, sempre houve a tradição iniciática e ela vai passar por todos os tempos. Desde a época do Egito, como ele está dizendo aqui lá no começo, porque ele está falando das pirâmides, não está falando do Egito como um povo só. Ele está dizendo da evolução da humanidade. Até a Igreja Ortodoxa que a gente tem hoje, o Vaticano, que a gente tem hoje as mesquitas, etc., né? Tudo sempre foi estudo da Cabala. A Cabala incorporou uma filosofia nobre, pura, não misteriosa, mas simbólica. Por que ela é não misteriosa? Porque ela dá para você olhar como chegar nesse mistério. Dá para você clarificar as coisas, mas ela sempre será simbólica. Simbólica tem as letras de sábio, né? Quem busca o simbolismo verdadeiro são os sábios. Ensinava a doutrina da unidade de Deus, a arte de conhecer e explicar a essência e as operações do Ser Supremo. É interessante que a alquimia vai começar com esse termo, operações. A matemática vai ter o termo operações. Você acordou, nenê? Nossa, ela ficou apavorada, coitada. E começou a cair área, clorando, dar uma chiclete. Então, esses termos, né, que são usados, né, tanto na alquimia quanto na matemática, para as pessoas que são materialistas, né, tiveram noção nenhuma que aquilo sempre foi ciência sagrada, né?
ensinamentos sagrados dados em segredos para que os sábios, de certa forma, né, se comunicassem com as pessoas das descobertas que eles tinham iniciáticas, né? Do que de um contato com Deus que sempre, ao mesmo tempo que é próximo, é distante. Então a gente sempre fala, estamos sempre no início, que a gente não sabe nada, né? Por quê? Porque a grandeza de Deus é infinita, é eterna, e nós somos seres finitos e eternos. Então tá isso aqui, ensinava a doutrina da unidade de Deus, a arte de conhecer e explicar essências e operações do Supremo, dos poderes espirituais e das forças naturais, e de determinar a ação por meio de figuras simbólicas e pela disposição do alfabeto. Como assim? Figuras simbólicas e pela disposição do alfabeto? As combinações de números, as inversões das letras na escrita e os significados ocultos que afirmavam descobrir nela. Então, infelizmente, as pessoas não entendem que o nosso alfabeto A, B, C, D, E não passa de um código. Eles não sabem também que a combinação dos números, né, de cada letra é nada mais do que a mais alta iniciação que um ser pode ter, né? Porque está escrito que a Cabala é a chave das ciências ocultas. E o gnosticismo, que é tão famoso, né? Tanto é que tem a gnose, vem no fundo dos cabalistas, e como toda a instituição, grande parte já está toda profanada, assim como a maçonaria, né? Tanto a maçonaria quanto a Rosa Cruz, hoje ela tem o que a gente chama de quase nada de verdadeira iniciação, como era dos antigos, né? Salvo alguns iniciados. Então, essa parte interessa muito para nós agora, porque ele vai falar que a ciência dos números representava não apenas qualidades aritméticas, mas também toda a grandeza, toda a proporção. Por ela, chegamos necessariamente à descoberta do princípio ou causa primeira das coisas, denominada atualmente o absoluto. Então, quando a gente vai falar sobre o número, é o lugar onde a gente encerra qualquer dúvida da existência divina, né? Então, quando uma pessoa estudar número, cabala, palavra e etc., debaixo automaticamente dos livros sagrados, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Lá na frente a gente vai ver que tudo já estava escrito milhares, milhares, milhares de anos, a própria palavra já está tudo escrito. A gente, na realidade, não tem o que fazer. Aí vem a palavra creio, credo. Por quê? Porque é um absurdo não crer, que é o início do dogma da igreja. Que a igreja, ela é cabalista. A mesquita é cabalista. A sinagoga é cabalista. Talvez seus membros nem saibam que exista cabala. Mas, quando é passados os ensinamentos, os princípios filosóficos da igreja, da mesquita, da sinagoga, do budismo, tudo vem dos ensinamentos sagrados e ocultos, né? Que a gente vai chamar de cabala como ciência, não a árvore da vida. Cabala, em primeiro lugar, cabala. Então, quem recebe uma luz de cima, não importa se você é judeu, grego, italiano, francês, alemão, índio, aborígene, né? Branco, vermelho, amarelo, não faz a mínima diferença. Você recebeu a luz, você tem o entendimento, você tem fé, você crê em Deus, você é um cabalista. Você prova por si mesmo a existência de Deus e você não é abalado pela fé dos profanos, né? A gente sabe que qualquer língua e qualquer palavra você pode usar para um sentido moral. Então a cabala, ela vai destruir todas as almas que não acreditavam na perfeição divina. Então, para aquele adepto, ele não se abala,
com nada que os homens dizem, ciência, isso não existe, para que isso, né? Toda a discussão humana não serve para nada para um cabalista, porque ele já entendeu que já está tudo escrito, uma palavra, um conceito e assim por diante. Bom, a gente vai ver, né, que a Cabala ela vai passar para tudo que é lugar, mas as pessoas não sabem disso. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui, para quem conhece a lei do tempo, existe o Telectonon, onde vai estar escrito lá no Telectonon, de uma forma bastante ainda pueril, infantil, sem explicar, né? O conceito das coisas, como se chega em qualquer coisa, mas está escrito lá. Tudo é número, né? Tudo é número. Então, esse é um conceito que os cabalistas já sabem há milhares de anos, né? E aqui tem um trecho que é um pouco difícil de entender, porque diz que Deus é um número. Deus tem um número, aqui é complicado dizer que Deus é um número, mas se entende por aqui, né, pelo Evangelho do Telectonon, que toda criação, toda palavra, tudo que existe é numerado. E se é numerado, tem uma lógica, uma operação, uma função, um propósito, e que é totalmente incorruptível. Não tem como a gente ir contra, porque aquilo vai se tornar evidente. Todo mundo vai ver que aquilo é como é. Então, esse aqui, para quem não conhece, é o Evangelho do Telectonon, que também, né, vai aparecer como muito importante nos tempos de hoje, que as pessoas estudam bastante o calendário das 13 luas, né? Os 20 selos e assim por diante. Então a gente sabe que não tem uma letrinha e uma palavrinha que não é codificado, né? Então todos os mensageiros de Deus, todos vieram trazer o conceito da unidade e usavam as escrituras, aqui está no caso Salmos, livro luminoso, né? E etc., para comprovar a cabala, a ciência divina, né? Aqui ele cita, no caso, o Alcorão, 469, 70, quanto isso aqui também é totalmente codificado. Então, a gente está começando a aprender aos poucos, né? Aceitar aos poucos no século XXI, até pela inteligência artificial, que o nosso conhecimento é muito pueril, é muito pequeno, é muito infantil, é muito primitivo em relação a como os antigos usavam os números, as palavras, os conceitos, etc. Mas isso está totalmente imortalizado. Então, está escrito aqui, né, sobre a unidade. Aquele termo mais elevado, qual a filosofia se dirige? Aquela necessidade imperiosa da mente humana, aquele pivô em torno do qual ela é obrigada a agrupar o agregado de suas ideias. Unidade, esta fonte, esse centro de toda a ordem sistemática. A gente viu lá no primeiro ensinamento que eu passei, né? Automaticamente eu mostrei um círculo, que é o símbolo da letra O, de admiração. O, que é o início de ordem, que ela tem que ter um ponto no centro. E esse ponto no centro sempre foi o símbolo da unidade invisível, que você não vê, porque a humanidade normalmente nem sabe que existia ensinamento hermético, nem sabe que o círculo é o símbolo de um ensinamento fechado, de gente que quer se aperfeiçoar em busca da perfeição, né, espiritual, dessa parte invisível que todos nós temos, né? Então, automaticamente que ordem tem a ver com centro, né? E do centro é que sai toda a ordem. Então, se você não colocou como centro o espírito, você também não colocou como centro a cabala, porque a ciência da cabala
né? Ela é a busca espiritual e ela é ordenada através dos números, explicada através das palavras e conceituada através das operações da natureza. Então, está escrito a unidade, essa fonte, esse centro de toda a ordem sistemática, desde princípio, este princípio de existência, este ponto central desconhecido em sua essência, mas manifesta os seus efeitos. A unidade centro sublime, qual acende necessariamente a cadeia das causas, que não é já o primeiro, já é o número 2. Era augusta a ideia para a qual convergiam todas as ideias do Pitágoras. Ele recusou o título de sábio, o que significa aquele que sabe. Ele inventou e aplicou a si mesmo o título de filósofo, aquele que gosta de estudar coisas secretas e ocultas. Então, a filosofia, ela deriva dos sábios, que buscavam a sabedoria da unidade através de todas as coisas. Então, a filosofia de hoje, de novo, ela está deturpada, porque uma pessoa que não tem fé em Deus e não crê em Deus é um filósofo que a qualquer momento pode perder a sua vida, né? Então, normalmente, a filosofia hoje também, muitos filósofos já não integram com o número, já não se integram com a consciência das operações da natureza, que é a alquimia e etc. A astronomia que ele ensinou misteriosamente era astrologia. Então, como hoje a gente fala de números separados de astrologia, se esse ensinamento foi dado junto? Isso, a ciência dos números, era baseada na filosofia cabalística. Então, cabala, astrologia, filosofia, numerologia não podem se separar. Hoje tem um movimento forte, né, de gente ignorante falando mal de Pitágoras através de não entender que ele ensinava astrologia num nível avançadíssimo e elevadíssimo. Então, o homem faz mau uso de tudo aquilo que ele recebe e então ele é expulso da unidade. Quando a gente diz o expulso do paraíso, você foi expulso da unidade e caiu no mundo da dualidade. Você foi expulso porque você não seguiu uma tradição iniciática que se volta para a unidade, né? Todo aquele que se volta para a unidade sabe que a existência do paraíso é aqui mesmo, né? Não existe outro lugar a não ser no mundo espiritual. Então, o paraíso está aqui, mas a gente tem que implantar ele no mundo de fora. Tem que mostrar para as pessoas que aqui também pode ser um lugar de harmonia. Os antigos e o próprio Pitágoras, cujos princípios reais nem sempre foram compreendidos, nem sempre e continuam não sendo compreendidos, nunca pretenderam atribuir ao número, isto é, aos signos abstratos, qualquer virtude especial. Por isso que quando a gente lê um ensinamento, qualquer que seja, não importa de quem, etc., e ele apresenta o conceito de colocar o número como Deus, né? A gente já vai falar, opa, isso aqui está não sendo com clareza ainda explicado. Então, talvez na tradução, talvez no jeito de se passar, isso pode ser confundido, né? Nunca Pitágoras falou que Deus é um número, né? Pitágoras, ele vai falar, e os pitagóricos podem dar o testemunho na escola de Pitágoras, na Trácia, que os sábios, eles reconheciam a unidade, que era a divindade suprema, e esses sábios, na realidade, para eles reconhecer Deus, né, eles fizeram o quê? Colocaram ele como único, como unidade, como um ser totalmente diferente que deu a ordem de todas as coisas. E os números partem do princípio do reconhecimento que Deus é um, né? Então, a gente vai ver que as ideias pitagóricas, né, vão dizer que Deus mostra a sua sabedoria
mostra seu poder, mostra sua inteligência através da filosofia numérica, mostrada em todas as coisas, nas palavras, etc. E mostra também a nossa incapacidade de compreender. Porque se tudo é número, e número é um sinal abstrato, não concreto para os antigos, né, filosófico, é impossível alguém dizer que sabe tudo. Como Pitágoras sabia que ele não sabia, ele se deu o nome de filósofo, né? Ele falou assim: eu não vou saber calcular todas as palavras, todos os números, todas as letras, toda a natureza, não tenho como fazer isso. Então ele se calava, né? Que é a ideia do cabalista, que é a ideia dos grandes sábios. A gente não sabe, a gente está aqui, ó, estudando, vamos estudar, vamos aprender. E quanto mais eles aprendiam, mais eles se prendiam com os mistérios da unidade. Então, se você mesmo pegar a palavra cabala, tem as letras de cala, em silêncio. Aqui é o mundo dos profanos. Eles estão distorcendo as palavras dos sábios, distorcendo as palavras daqueles que sabem, qualquer que seja, sabe. Agora, perto de Deus, nada, absolutamente nada. Então aqui é uma palestra de cabalistas, né? Mas na realidade é um discurso, é uma conversa que começa com questionamentos, question em inglês, que a maçonaria não completa palavras, então aqui fica que e 3 pontos, aceitação que Deus criou os céus e a terra, né? E aí fica bem difícil, porque é assim que os números vão funcionar. Eles vão funcionar todos em segredo, as palavras também. Você tem que imaginar que esse aqui é question, porque aqui tem uma pergunta. Ah, tem aqui uma interrogação. Ah, então isso aqui pode ser question, está fazendo uma pergunta. Por que você procurou ser recebido como cavaleiro da Cabala? A resposta, né? Conhecer por meio dos números a admirável harmonia que existe entre a natureza e a religião. Ah, então eles são todos religiosos, né? O cara que vai ler isso. Não, essa religião é a própria Cabala. Os antigos usar o termo religião era estar falando da Cabala. Eles se ligavam à Cabala, eles agiam a partir da Cabala e assim por diante. Como você foi anunciado por 12 batidas, né? Que elas significam as 12 bases de nossa felicidade temporal e espiritual. Por quê? Porque para os antigos o número 12 podia se transformar nas 12 virtudes, né? Então eles viam que a Jerusalém celestial, né, era você usar cada energia do cosmos, né? Cada energia que formava uma ordem de forma sábia, de forma a buscar a unidade do centro, de forma a buscar o divino. Por isso que também quem fala mal do número 12 vai entrar em confronto com grandes ensinamentos também, né? Porque se isso está escrito no Dogma Ritual e Magia, do Albert Pike, que é um dos grandes mestres maçons, dos mais respeitados, a gente sabe muito bem que ele pegou isso da tradição iniciática e que todos os maçons concordam. Sérios maçons, sérios Rosa Cruzes, etc. Então, o número 12, para os antigos, era apenas os eleitos maiores, os eleitos cósmicos, aqueles que conheciam a sabedoria cósmica e que tinham que, podemos dizer assim, né, ser os melhores naquilo que faziam, né, em cada signo, para que todo mundo também chegasse à conclusão da unidade. E eles tinham que trabalhar em conjunto. O que é um cabalista? Um homem que aprendeu, por tradição, a arte do sacerdócio e a arte real. Então, na realidade, tem a arte do sacerdócio, que é, na realidade, o nosso espírito, né, dominando a nossa vida, que nos torna monarcas, né, senhor do nosso próprio destino, senhor do nosso próprio ser, e assim por diante. Então, ele está sempre em aprendizado. Aqui é um homem que aprendeu,
que ele recebeu dos outros, mas ele está sempre em aprendizado. Significa, né? Os números, né, estão em tudo, porque tudo está velado em números. Explique-me isso. Farei tanto com o número 12. Sua sagacidade vai discernir o resto, né? Então, foi como eu comecei com vocês. Eu comecei com vocês mostrando, né, lá na primeira parte, o número 12, os 12 signos. Estuda aquilo. Estuda aquilo de forma séria. O resto você vai descobrir, né? Se você acreditar na ordem cósmica, isso te revela o resto, né? Estuda buscando as virtudes de cada signo. Ah, Celso, mas é difícil, o trabalho, né? Os 12 trabalhos de Hércules, eu achei que era tudo para ganhar dinheiro, eu achei que era para, né, adivinhar com quem eu ia casar, que eu ia ter filho. Então, você pegou o número 12 e perdeu a chance de chegar na unidade, né? Ele era a porta, ele está encostado na unidade. Não esqueça que quando ele vai estudar Cabala, né? A pergunta feita para esse cavaleiro é esse, né? Primeiro vai ser por meio dos números e por 12 batidas. Como você foi anunciado por 12 batidas. Então, não respeitou o zodíaco, né? Não vai entender essa harmonia dos números e a religião da Cabala que tem a ver com as palavras. Aí ele vai falar de outro número muito importante, né? Que, o que significa o número 10? Porque quem respeita o 12 é por causa do 10, né? E que todos os números são unidades, então não existe 12, existe 10, 12 unidades, não existe 7, existe 7 unidades. Não existe 6, existe 6 unidades, porque tudo veio do divino. Então, olha que fantástico, quando ele chega no 10, ele separa, ele fala o que significa a unidade do número 10, que é formado por 10 pontinhos. E a resposta é, nem lembro o que é GOB, sinceramente é tudo código aqui. Criando e animando a matéria expressa porque o que se por si só não tem valor, né? Então aqui dá para entender sim, ele está dizendo que né, que o zero, né, você que tem que criar. Você, como um ser, sempre está no vazio, sempre tem todas as possibilidades, e uma é a tua tinta, e uma é a tua responsabilidade, né? Então eu tenho que olhar o zodíaco 24 horas por dia, os signos, e falar: bom, com Áries eu quero coragem, com Touro eu quero valores nobres, com Gêmeos eu quero conhecimento elevado, profundo. Isso seria tanto o símbolo do O quanto o símbolo do zero. O que que eu quero espelhar? O que que eu quero fazer? Porque ele vai animar a matéria. Aí o símbolo também dos 4 elementos. E aí é tão linda a maçonaria, né? Porque aí já começa, né? O que é a unidade média? Na ordem moral, olha a loucura, ele vai pegar uma palavra, um número, já vai transformar em palavra. Isso é muito difícil. Muito profundo e muito difícil. Na ordem moral, opa, então o meio é a ordem moral. Quando ele está falando unidade média, ele está falando assim: olha, você tem o físico, mas você tem moral? Você tem bons costumes? Você tem bons preceitos? Você age em favor da luz? Você age em favor do amor? O amor e a luz para você estão compreendidos dentro da tua busca, né? Por isso que os antigos diziam, né? Ah, eu estou numa igreja profana, né? Que ensina ensinamentos da forma profana há milhares de anos. Tá, não garanto que você vai ter fé nenhuma. Não garanto que você vai crer em Deus. Você vai ser idólatra, você vai criar sua própria doutrina, sua própria religião, sua própria filosofia profana. Isso por quê? Porque você nem foi dado o direito de estudar as palavras. Você nem foi dado o direito de estudar aquilo que sai da sua boca
e que é imediatamente próximo de você, a palavra. Então aqui ele vai colocar uma ordem moral lindíssima, que é tudo ensinado de forma profana. Um verbo, qualquer verbo, qualquer palavra se encarna no seio de uma virgem, que ele coloca aqui o exemplo, ou numa religião, né? No físico, e acabou. Então, dentro da ordem moral, cada palavra tem a sua própria sabedoria e anima a matéria e cria a matéria. Então, no mundo profano, as pessoas vão adorar imagens, ídolos e etc., que não tem nada a ver com o ensinamento cabalístico. Mas um cabalista, quando ele vai ler a Bíblia, ele sabe que cada letrinha e cada palavrinha ali é puro mistério e que ele não tem capacidade de saber, porque essa sabedoria é virgem. Ela é uma sabedoria totalmente incorruptível e para nós que somos muito impuros, né? Que temos pouca pureza, totalmente impalpável. É muito e muito fora da nossa realidade estudar todas as palavras, todas as letras e entender a moral do verbo sobre elas. Então nós louvamos a Deus, que é aquele que traz, né, para nós os mistérios da palavra, os mistérios dos números e etc. Codificado na terra virgem ou natureza. Bom, então aqui ele encerra todo o mistério da unidade, né? Quando ele encerra todo o mistério da unidade, pode demorar 1 milhão de anos para a gente entender o que está aqui, né? Isso é uma conversa entre cabalistas. Quando a gente vai começar com o número 2, ele já acaba com tudo. Ele já mostra outra visão das coisas. O que você quer dizer com o número 2? Na ordem moral, homem e mulher. Então, o homem e a mulher são responsáveis pela ordem moral da humanidade. Então, o homem tem as letras de ordem, está escrito claríssimo aqui. Então, o homem ele tinha que chegar para a mulher: olha, mulher, a gente só está viva se a gente segue uma moral. É por isso que todo desenho animado, né, que o Ben vem falando, moral da história, o que você aprendeu com aquilo? Então, o homem e a mulher estão aqui para aprender sobre moral, sobre luz. Ah, mas a moral de Roma está decaída, mas a moral da Grécia, graças ao homem e à mulher, né? Graças ao homem e à mulher. Então, cabe ao homem passar para a mulher essa moral e a mulher aceitar essa moral. Então, o homem recebe a cabala e passa para a mulher, né? Se o homem e a mulher se decaírem na moral, tudo vai para o espaço. E aí é instituída a dualidade, né? Aí sim vai ter 2, 3, 20, 100, 1000 deuses profanos. Porque você pode ter forças também que coadunam com a unidade, como a gente já vê isso em qualquer unidade. Só você colocar significado para duas coisas ou ignorância, né? Então, na palavra 2, se eu quiser colocar de uma forma secreta, acrósticos, né? Você pode ser um ignorante ou você pode ser um sábio. Isso é teu livre arbítrio. Como eu expliquei, cada letrinha pertence à unidade. A partir do momento que eu tenho Deus, deu um, já era. Aqui você pode ser ignorante ou sábio. Então, quando eu vou encontrar uma companheira ou vou encontrar um companheiro, eu vou perguntar para ela: você quer ser uma ignorante? Quero essa companhia. Não vou querer de você como companheira minha. Eu não quero andar com uma pessoa ignorante que você vai me levar para a escuridão. Você não vai me levar para a luz e eu vou estar sendo expulso de uma ordem moral, porque o objetivo da ordem moral é que encontre a luz. Agora, você quer se tornar uma sábia? Vamos estudar a escritura, vamos estudar ensinamento sagrado? Aí eu posso andar com você.
Então, o caminho do homem é da ignorância para a sabedoria, para a fantasia dele, para a imaginação fértil, para os ensinamentos de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos que a gente não tem a mínima capacidade de compreender, né? Então a gente está esperando a resposta da pessoa se ela quer a sabedoria, né? Então o número S é um número muito importante, a letra S, porque é a letra de sabedoria e ela deveria ser dominante na humanidade, não recessiva. Quer dizer, a gente tem a maioria das pessoas buscando a sabedoria, o que não acontece hoje. Então a gente não tem hoje uma sabedoria de letra maiúscula. A gente tem hoje uma sabedoria de letra minúscula. É muito poucas pessoas que buscam sabedoria, né? Ah, então ela não é elevada, ela é recessiva, ela é diminuída. Então, automaticamente, né, a gente não tem busca por sábios, né? Então, nossos tipos de companhia, né, com quem a gente anda, diga com quem andas, são pessoas que não vou permanecer muito tempo com essa pessoa. Eu vou ter que sair. Sai. Não é sábio? Sai. Mulher não busca sabedoria? Sai dela, né? Ah, mas fica falando de bolsa, de dinheiro, de isso, daquilo. Tá bom. Vai levar para mim para a escuridão? Saio fora. Por quê? Porque a letra E de homem pode ser escuridão e a letra E de mulher também pode ser escuridão. Mas a letra E de homem pode ser esclarecer e a letra E de homem, de mulher também pode ser esclarecer. Então, nem vamos falar do mundo religioso, porque é uma grande perda de tempo que eu vi outro dia conversando com uma amiga minha. Ela falando assim, não, é só o hinduísmo que sabe as coisas, só o judaísmo, a letra tal, tal, tal. Meu Deus do céu, da onde vem tanta idolatria, né? Da onde vem tanto ensinamento de fora que não tem nada a ver com uma sabedoria iniciática, sendo início a unidade. Então todo mundo está aprendendo pela dualidade e saindo do centro. Isso é porque você tem o 2 vezes 2, isso aqui é igual a 4. Então você sai do centro do círculo e fica dando volta na periferia. A gente tem 4 direções: norte, sul, leste, oeste. A gente fica dando volta até ficar tonto, né? De tanto dar volta, você vai ficar tonto, sendo que você está desprezando que o centro é o divino, que é Deus. Então, quem andar na dualidade vai encontrar um monte de gente que não estudou Cabala, que não estudou a ligação com a unidade. O que você quer dizer com o número 3? As 3 virtudes teológicas, os 3 princípios dos corpos, espírito, mente, corpo e assim por diante, né? Então, na ordem moral, tudo tem significado, né? Tudo tem significado. Então, as 3 virtudes teológicas são fé, esperança e amor, estão lá no Novo Testamento. Ah, mas eu não quero entrar numa ordem inicial. Então, não entra numa ordem inicial. Esquece de ordem inicial. Ah, mas o maçom se tornou mal. Não tem problema nenhum. Ele se tornou amoral. Ele perdeu a moral. Então, ele se afastou da moral. Foi ele que se afastou, não foi a moral. A moral permanece, ele se afastou. Ele é ele e vai ter que dar vai ter que dar conta do que ele fez. O que você quer dizer com o número 4? Dentro da ordem moral, as 4 virtudes, as 4 qualidades elementares, os 4 cardeais, né? Os pontos cardeais de suas virtudes. O que você quer dizer com o número 5? O espírito, a quintessência da matéria, a quintessência da religião e etc. Então, aqui, tudo tem significado moral. Por isso que quando a gente pega um sincronário, né?
uma coisa dessa e você vê só profecia, mas você não vê significado moral, aqui tem a profecia, mas você não está achando o meio, está solto, está solto. Evangelho Telectonon de Pacalvotão, uma dispensação especial para o dia da verdade. Proclamação em nome dos 3 mensageiros, despertar dos 3 porta-vozes, especiais da profecia, testemunho especial do tempo e último chamado. Não entendo nada, porque se eu não tiver moral, eu não tenho como ir até lá. Por isso que a palavra moral também tem as letras de lá. Como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou subir se eu não estou entendendo nada? Ah, mas eu posso ter fé, mas eu posso perder a fé, porque eu não tenho moral. Então a fé na unidade e a moral traz esperança. E o espírito a caridade. Então eu tenho que andar no caminho da moral para entender o telectonon. Para isso ser uma profecia viva, eu tenho que vivenciar através de uma moral. Por isso que pessoas que estudam mais, né, sabem que o ensinamento, quando ele é passado de forma de fora, as pessoas se perdem completamente, porque não é explicado, porque não é entendido. É um caminho apenas de fé, mas a gente não sabe se ele vai se manter, se essa esperança vai se manter dia a dia. Bom, então, automaticamente, se eu pego uma Bíblia, agora vamos pegar uma Bíblia sagrada, fazer a comparação também, né? Você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia a palavra moral. Por quê? Porque é uma palavra do nosso vocabulário, não é da Escritura. Então, automaticamente, eu preciso de uma tradição oral para entender um livro sagrado, né? Mas todo o livro sagrado, sem exceção, lida com a moral como meio absoluto de persuasão. O homem escolhe o bem ou o mal, né? Qualquer trecho a gente prova isso. Então está escrito, dá um exemplo bem simples: palavra que foi dita da parte do Senhor, né? Deixa eu aumentar isso aqui, contém relógio zoom aqui, deve ter. Deve ter um zoomzinho aqui. Comentário, dicionário, referências, aumentar a fonte. Pronto. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Como palavra, se isso é um discurso enorme. Isso não é uma palavra, isso é uma frase. Então aqui, tudo que está aqui é iniciátivo. Se é uma palavra, é uma moral. Eu preciso entender o que essa palavra está me falando, né? O que esse conceito quer me levar? E aqui ele deu uma ordem. Então toda palavra também é uma ordem para o bem e para o mal. Ele diz: levante-se e desça. As escrituras são fantásticas, não dá para aguentar. É insuportável o nível de luz. Até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então, aqui, dentro da escritura, já tem a própria moral do que ele tem que fazer. Ele tinha que se levantar, não explicar nada, então isso está sem tradição oral. Eu não sei de onde ele tem que se levantar, que cadeira que ele estava, em que lugar que ele estava, não me fala nada. E desça. Eu também não sei quanto ele tem que descer. Aonde essa casa do oleiro, tudo isso é a tradição oral. É por isso que uma escritura é sagrada. Ela dá algo e não te dá algo. Exatamente como faz a maçonaria quando ela vai ensinar. Ela dá algo e não te dá algo. Né? Aqui, ó. Ela te deu algo que é question. Não te deu, só te deu 2 letras e colocou interrogação. Aqui é resposta, que é answer em inglês. Ela só coloca 4 letras, o resto você se vira. A escritura é exatamente assim. Por quê? Porque a lei do Espírito é invisível. Invisível. Então, quanto mais eu vou explorando a lei espiritual, mais as coisas vão ficando visíveis, o que eu não via.
levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Né? Quem disse que ele levantou? Quem disse que ele desceu? Aqui ele é um profeta. Como ele é um profeta verdadeiro, ele vai obedecer. Desci à casa do oleiro, né? Então, para ele descer, ele já levantou e aí ele vai dizer o que está acontecendo. Eis que estava trabalhando sobre a roda do destino aqui, a roda é a roda da fortuna, né? Então, automaticamente, né, a gente não consegue entender que cada palavra dentro de uma escritura é o próprio destino se cumprindo para sempre. Então ele vai fazer aqui uma parábola, uma comparação, né? Como o vaso do oleiro que fazia de barro se estragou nas suas mãos, e aqui a gente tem que calcular o valor numérico da palavra barro, né? Ele tornou dele fazer outro vaso, segundo o bem que lhe pareceu. Então, o destino nosso está completamente nas mãos de Deus. Essa era a moral. Só que eu tenho que seguir as suas ordens e eu tenho que descer. Então, nesse descer pode ser bilhões de conceitos. Mas para os antigos, normalmente a palavra descer tem a ver com humildade. E aí vai a interpretação minha, que coitado de mim, né? A gente vai ter que jogar uma moral para cada palavra para que você tenha fé em Deus. Esse é o conceito. Para que você absorva a palavra e pense assim: nossa, Deus existe, Deus é bom e assim por diante. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: olha, aqui ele diz que a palavra diz alguma coisa. Então automaticamente confirma aquilo que eu falei desse conceito aqui, né? Tudo é para explicar, tudo é para você entender e assim por diante. Casa de Israel, será que não posso fazer com você a mesma coisa que este olheiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó casa de Israel. Então, para Israel, ele não tem desculpa nenhuma. Por quê? Deus avisou que tudo que acontecer, isso está numerado 18.6, para sempre. Eternamente, está na escritura no capítulo 18.6, é eterno. Que tudo que acontecer com eles era na mão de Deus. Eles estavam na mão de Deus e eles tinham que se sentir frágeis como o barro. Isso é cabala. Isso é uma religião moral que fala de número, que vai falar de conceito e etc. Se a gente pegar outro versículo, capítulo 13, de novo o profeta vai obedecer. Assim me disse o Senhor: vai, compre um cinto de linho e coloque em volta da cintura e não molhe antes disso. Claro, os santos livros são insuportáveis, né? Primeiro que ele coloca aqui um cinto. E a palavra cinto é porque você coloca o cinto na cintura. E a escritura ela é explicativa. Então ela fala: vá, compre um cinto e coloque em volta da cintura. Automaticamente ele já me deu uma palavra de dicionário. Falou: cinto se coloca na cintura. E não molhe antes disso. De novo, ele deu uma ordem. Ele está dando uma ordem para o profeta. O que o profeta faz? Exatamente o que ele pede. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor. E o pus em volta da cintura. Parece um retardado falando nesse sentido. Mas ele está explicando para nós. Profeta segue ordem. Se segue ordem, segue número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, para você entender a moral disso, daqui a pouco que vai aparecer, né? Vai explicar que vai acontecer alguma coisa. Então, nós, seres humanos, vivemos no caos porque não aceitamos ordem moral, né? A gente tem dificuldade de aceitar
ordem moral. Voltando aqui, voltando nesse menino aqui, né? A gente sabe então que, entendendo que tudo foi dado por ordem moral, né? Isso a gente entende também aqui a essência da religião, né? Ah, tá. Então, o cara vai na igreja, mais mata, mais rouba. Tudo bem, não tem meio para aprender o verbo. Ele não tem meio para seguir a palavra. Tá bom, já sei disso. Então, ai Celso, eu não tenho essa palavra, eu não consigo ler o que está escrito. Ah, tá. Então, tem um caminho sim, que é melhorar teus hábitos, que é melhorar os teus costumes. O que você quer dizer com o número 6? O cubo teológico, o cubo físico. Então, quando o sincronário, né, vai falar sobre aqui, o sincronário vai falar sobre o mistério do cubo, né? O cubo e a lei da Torre de Babel. Está aqui. Terceiro item do Telectonon. Filhos do dia do amanhecer, antes da separação entre os filhos do amanhecer, havia apenas o cubo da lei e a lei do cubo. Então ele está falando do número 6. Mas, de novo, isso não tem lei moral. Isso não está sendo explicado. Isso não está sendo compreendido, porque o verbo não está sendo explicado. Mas está aqui. Dentro das dimensões e medidas do cubo está todo o conhecimento do céu e da terra. E para que conhecesses, vou expandir, vou leitar-se na lei do cubo. Que lei do cubo é essa? Aqui a maçonaria vai explicar. Ela vai explicar, olha, a lei do cubo é isso ou aquilo e etc. Por isso que os judeus, por exemplo, eles usam um cubo na cabeça. Eles usam um tefilim que o desenho é um cubo e põe na cabeça. Então, se a gente procurar, né, estudar outras religiões, vão ver que o cubo é super conhecido, hiper conhecido. Claro que depois ele tem que me explicar. Quando ele falar assim, ele respondeu, o que é cubo teológico? Não, cubo físico. Não me explicou nada. O que você quer dizer com o número 7? 7 sacramentos, 7 planetas, quer dizer, também não está me explicando nada. Está só me dando algo. Então parece que aqui ele trabalhou mais uma ordem moral no começo. Vai ficando mais complexo, ele fala assim, não, isso aqui, esquece, nem estou falando mais nada. 9, exaltação da religião, exaltação da matéria. Também não entendi nada. O que quer dizer com o número 10? Aqui é um pouquinho mais fácil, né? Os 10 mandamentos. O que quer dizer o número 11? A multiplicação da religião, perigosíssimo, e a multiplicação da natureza. Por quê? Vai aumentando as religiões por causa do tal do número 11. Né? Vai quebrando em seitas e seitas e seitas. Já o número 12 já é um número de regras, né? De fé, os 12 apóstolos, fundamento da cidade santa, que pregaram em todo mundo para a nossa felicidade e alegria espiritual. As 12 operações da natureza, os 2 signos zodíacos. O número 12 ele para explicar com toda a força, né? Então, automaticamente, os números são explicados com toda a força é porque vão ser os favoritos, vão ser os indicados para um estudo mais profundo, né? Ele para de explicar o 7, o 8, o 9 praticamente, coloca de uma maneira bem leve, mas quando chega o 12 ele volta a explicar com força, né? Ele vai explicar, pregar em todo mundo para a nossa felicidade, as 12 operações, 12 signos zodíacos, fundamento do primeiro movimento, extensão por todo o universo para a nossa felicidade temporal. Daí um rabino, ele que está colocando já o ortodoxo aqui, disse, resulta da unidade se desenvolve Deus, se completa em 3 internamente, portanto produz 4 externamente. Daí por lei o 6, 7, 8, 9, chega a 5 na metade, número esférico que é 10, para subir passando por um 12, se elevar pelo número 4 vezes 10 ao número 6 vezes 12, então ele está falando de outras coisas, pelo número 4 vezes 10 ao número 6 vezes 12, então os rabinos sabem. O mundo ortodoxo, né,
aqui era um presidente de conselho, sabe que cabala tem a ver com número, tem a ver com palavra, tem a ver com segredo, né? Qual é o número gerador? Na divindade, a unidade. Nas coisas criadas, o número 2. Então, se eu quiser voltar para o divino, eu tenho que voltar para a unidade. Então, automaticamente, né, por lei natural, eu tenho que tomar todo o cuidado, porque as pessoas do número 2 que eu estou encontrando. E elas vão estar criando o seu próprio Deus, sua própria visão de Deus. Mas como é tudo matemático, vai dar para perceber bem claro que ele está na periferia, né? E não buscando a unidade. Bom, qual é o número mais majestoso? 3, porque denota a tripla essência divina. O mais misterioso é o 4, porque contém todos os mistérios da natureza. Porque 4 vezes 3 vai dar 12, vai cair no zodíaco. 4 vezes 12 vai dar 8, que vai ser o infinito, e assim por diante. Então, cada vez que a gente está estudando isso, e agora vão ser várias aulas, várias coisas que a gente está aprendendo, qual é o certo? Celso, eu tenho dúvida. Celso, me mostra um trecho da Escritura. Celso, me mostra um trecho da iniciação. Celso, me mostra uma palavra. Celso, me mostra um conceito. Celso, numera uma palavra. Por quê? Porque se você não fizer isso, você continua aqui. Você não está voltando para a unidade. A unidade basta você questionar, 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 questionar. Por quê? Porque você quer aprender a moral. O que você deve fazer, como você deve pensar, como você deve agir, né? Qual é o número mais oculto? 5, está inserido no centro da série. Então, Celso, o que quer dizer isso? Por que o 5 está inserido no centro da série? Porque a nossa série humana, que despreza completamente a unidade, é de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Essa é a série divina, aquilo que começa com Deus. Nós, como criaturas, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para nós está oculto, né? E aí a gente vai explicar muito fácil, que para Deus o número que está no centro é o número 5. Então, se para Deus está no 5, a gente tem uma escolha: escolher ele ou o profano, o mundo dos 5 sentidos. Então, a gente vai ver lá no Sincronário, no José Arguelles, que é fantástico, por sinal, esse ensinamento, que existe um negócio chamado o centro oculto. Dentro do sincronário, o centro oculto é o número 13, então isso ficou bem conhecido, né? O número é do 1 ao 13 e o centro oculto é o número 7, né? Mas, se eu quiser colocar o centro oculto de qualquer coisa, eu pego as coisas na mesma distância, né? Simetria, né? Eu pego aqui, tem 4 números, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, o centro oculto, o poder oculto do 9 é o 5, né? Então, toda a humanidade, que é representado 9, tinha que eleger Deus como único, Deus como centro do poder, Deus como centro do 5, do círculo que está escrito aqui, porque está inserido no centro da série. Por isso ele é o número mais oculto. E nós, seres humanos, né, criaturas que não servem a Deus diretamente, exatamente porque a gente vai pela dualidade, eu vou pelo que o homem sabe, pelo que a mulher sabe, sei lá o quê, né? Se eu fizer a mesma conta, idêntica, com o mesmo raciocínio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o nosso centro oculto é o número 6. Então, devido à nossa soberba de não querer aprender as coisas, e também por ser enganado, por ser um mundo que não prioriza, né, a moral, nem os ensinamentos sagrados, né?
eu fico dando voltas e mais voltas, né? Eu fico preso ao número 6, que é o segredo do cubo físico, né? O cubo teológico, cubo físico, o mundo físico. Então, nós, seres humanos, né, temos que tomar muito cuidado, né, quando se fala da tal da lei do cubo. Por quê? Porque a gente ainda está no mundo físico. Então está escrito, assim como o cubo é a medida da perfeição do pensamento, vós sois a medida da perfeição do ensinamento, movimento de Deus, que é chamado de tempo, que seria o ponto número 7 dentro do cubo. Foi aquela aula que eu dei, né? Lá no começo também, quando eu mostrei os hexágonos, né? Quando eu mostrei os dois triângulos, eu falei desse assunto porque ele é extremamente importante. Claro que, como as pessoas não têm o conceito ligado à unidade, também não tem o conceito ligado à moral da matemática disso, né? Quando a gente não tem o conceito de unidade, né? Quando a gente não tem o conceito de unidade aqui dentro do círculo, quando eu vejo essa figura, fica uma competição entre fogo e água, céu e terra, um puxando para cima, outro puxando para baixo, e a gente já sabe que acaba não chegando em lugar nenhum, né? Acaba não chegando em lugar nenhum. Então, nós temos que aceitar que o nosso forte não é a geometria, né? Como seres humanos, a gente não se volta para a unidade, que cria simetria, mesmo a distância daqui para cá e assim por diante. Então, a gente olhando agora, né, percebendo as nossas falhas, sendo humilde para reconhecer as nossas falhas, reconhecemos que o desdobramento da nossa inteligência mostrada, né, através desse raciocínio é o número 12. E é interessante que qualquer soma dos opostos aqui, 2 com 10, 12. 3 com 10, 3 com 9, 12. Né? O masculino vindo daqui, o feminino vindo daqui, um dos opostos. Primeiro é 2 com 10, depois 3 com 9, 4 com 8, 5 com 7, 6 vezes 2, 12. Quantas coisas de Deus são ligadas ao número 10? 1 mais 9, 10. 2 mais 8, 10. 3 mais 7, 10. 4 mais 6, 10. É só você pegar a justaposição de cada coisa, né? E somar pelo distanciamento, né?